Olá, minhas saudações a todos vocês que me acompanham nesse vídeo. A minha intenção aqui é compartilhar com vocês as ideias que fundamentam as pesquisas e ações que temos desenvolvido aqui no programa de pós-graduação em administração da Universidade de Caxias do Sul, mais especificamente no grupo de pesquisas ligado ao Observatório Brasileiro de Desenvolvimento Baseado em Conhecimento. Esse grupo está abrigado no nosso City Living Lab. São ideias que aprofundamos também num capítulo de livro que o Dr. Carrijo e a doutora Katy Gardner organizaram. Esse livro trata da preparação das cidades para as mudanças climáticas. Bom, o nosso ponto central é que o cidadão está no centro das mudanças que são tão necessárias para a evolução da sociedade. Vejam bem, o futuro da população mundial é urbano. Estimativas e projeções que a ONU apresentou em seus mais recentes relatórios sobre a urbanização do planeta indicam que o crescimento futuro da população humana pode ser explicado quase que inteiramente pelo número crescente de moradores das cidades. Olha só, a população urbana global deve crescer 2,5 bilhões de habitantes urbanos até 2050, com quase 90% do aumento concentrado na Ásia e na África. Na Austrália, por exemplo, atualmente, 89% da população vive em cidades. Então, um aspecto importante a ser considerado aqui é que as cidades estão crescendo 2 vezes mais rápido em termos de área terrestre do que em termos de população. As projeções indicam que as tendências futuras na urbanização podem produzir quase o triplo da área de terra urbana global entre 2000 e 2030. Por que é tão importante olharmos para essa expansão urbana? Porque ela ameaça destruir habitats em pontos críticos de biodiversidade e também contribui muito para as emissões de carbono associadas ao desmatamento tropical e às mudanças no uso da terra. Ainda segundo os últimos relatórios da ONU, a urbanização está intimamente relacionada a 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. As 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. Sabemos que em países de baixa renda e renda média baixa, é esperada uma urbanização mais rápida até 2050. Ocorre que a expansão urbana desordenada, combinada com padrões de produção e consumo insustentáveis, e falta de capacidade das instituições públicas para administrar a urbanização, pode prejudicar e muito a sustentabilidade e também comprometer a disponibilidade de recursos necessários à sobrevivência das comunidades. Vejam que as cidades de hoje são responsáveis por 71 e 76% das emissões de carbono e entre 67% e 76% do uso global de energia. O problema ambiental relacionado à discussão a respeito do progresso e de desenvolvimento não é, então, apenas um problema técnico, mas é também um problema ético, já que está baseado no nosso consumo, no nosso comportamento de consumo e a forma como nós vivemos no planeta. Isso nos leva ao imperativo de um novo tipo de sujeito atuante na sociedade. Que tipo de sujeito é esse? Um sujeito que atua de forma consciente e compatível com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Na verdade, o aprimoramento das sociedades humanas, ele é impulsionado
pelo desenvolvimento de estratégias eficientes e eficazes para o uso do conhecimento como fator para criar valor em escala local, regional e global. Vejam também que o conhecimento é uma construção social e um fator essencial de desenvolvimento com uma estrutura de valor única que caracteriza ambientes sociais complexos. Por outro lado, identificamos que os conceitos e ferramentas utilizados apenas para explicar, quantificar e administrar os processos materiais básicos que sustentam uma economia industrial já não são suficientes para gerenciar também os processos que são de base simbólica e que sustentam a sociedade do conhecimento. Quando nos damos conta disso, entendemos que novos paradigmas são necessários para construir os fundamentos para o desenvolvimento baseado em conhecimento. Isso para a gente ter maior capacidade de mapear, contar e organizar não apenas o impacto econômico dos fatores de conhecimento, mas também e principalmente o universo do valor social. Isso numa perspectiva sistêmica, completa e consistente. Isso quer dizer que a sistematização das dimensões dos valores tangíveis e não tangíveis em todas as atividades econômicas de uma comunidade, como uma cidade ou uma organização, faz com que seja possível distinguirmos se uma sociedade gera dinâmicas sociais que podem ser traduzidas em valores sustentáveis. Nas últimas décadas, a preocupação das organizações internacionais com as dimensões relacionadas ao bem-estar público e ao desenvolvimento social tem sido um tema bastante relevante. Já em 2009, no relatório da Comissão sobre a medição do desempenho econômico e progresso social, atraiu a atenção internacional quando discutiu novas métricas, além dos indicadores econômicos tradicionais, destacando a clara relação entre economia, bem-estar e desenvolvimento sustentável. Neste relatório, vemos que, além das abordagens relacionadas aos recursos econômicos propostas pela OCDE, outros fatores também devem ser considerados, como, por exemplo, avaliar a satisfação individual do cidadão, considerar suas expectativas, como percebem a situação da saúde, educação, relacionamento social e participação na vida pública. Desde aquela época, o tema das métricas do desenvolvimento vem evoluindo consideravelmente. Mais recentemente, houve também um aumento do interesse na relação entre conhecimento e geração de valor. Passamos de um conceito de produção baseado na produção econômica agregada para um conceito mais amplo em termos de geração de valor total em uma determinada comunidade, onde novas formas não tangíveis de capital estão desempenhando um papel fundamental e sustentam o conceito de desenvolvimento baseado em conhecimento. A visão dominante do desenvolvimento baseado em conhecimento decorre da intenção de alavancar a produção agregada por meio de fatores intensivos em conhecimento. A viabilidade e a transcendência de uma determinada comunidade depende, de fato, do equilíbrio dinâmico do conjunto de valores que sustentam o seu crescimento e prosperidade. Ocorre que, para conhecermos as dimensões relevantes de um valor de uma determinada comunidade, nós precisamos mapear, contar e organizar não apenas o impacto econômico dos fatores de conhecimento, mas também o universo do valor social como um sistema completo e consistente. Então, ao assumirmos essa perspectiva instrumental, nós temos analisado
a evolução das abordagens voltadas para medir o desenvolvimento baseado em conhecimento nas cidades, e nos últimos anos, e nós identificamos alguns marcos na literatura. Iniciamos com o Knight, em 2005, que apresentou conhecimento como base para o desenvolvimento de uma cidade. Em seguida, temos o Carrijo com o sistema de capitais, entendido como uma linguagem universal para capturar todas as dimensões de valor que são relevantes em uma comunidade, dentro de uma taxonomia. E depois nós tivemos, em 2003, Passerini, com o sistema do Knowledge Assessment Management, que foi revisado em 2007 com indicadores internacionais. Em 2006, tivemos o Ergazakis, com a abordagem metodológica para cidades do conhecimento, que buscava identificar e avaliar as características de uma cidade em comparação com outras. E temos, em 2011, o professor Tan e Git Kanlar, que apresenta o framework do Kabudi, que é considerado um novo paradigma para o desenvolvimento, pois traz para a discussão a necessidade da interação entre prosperidade econômica e sustentabilidade ambiental em um modelo para cidades. Em 2012, consolidando os indicadores em forma de ranking, nós temos Garcia, que apresenta o MAXI, que são as categorias utilizadas para análise de cidades do conhecimento. Especificamente sobre o ponto de vista da participação do cidadão, que é o que tem sido o foco do nosso interesse, nós temos o Baum, em 2007, que afirma que a qualidade de vida do cidadão tem que ser um dos princípios do desenvolvimento baseado em conhecimento, e que isso deve ser considerado nas políticas públicas. Ainda Garcia, posteriormente, em 2015, reforça a questão da cidadania no sistema de capitais, por meio do associativismo, tolerância, solidariedade, como uma característica fundamental ao capital social urbano. Nós trabalhamos também para evidenciar a perspectiva da participação do cidadão, e buscamos medir a percepção do cidadão com relação aos construtos do sistema de capitais, integrando uma perspectiva integrada de valor na vida social. Também no Brasil, nós temos os trabalhos de 2019 do professor Marchetti, do Rio de Janeiro, que aborda a questão do cidadão como foco central no planejamento da cidade, permitindo a ele usufruir de toda a estrutura, promovendo, assim, a integração do espaço urbano. Isso nós percebemos numa análise da literatura sobre o desenvolvimento baseado em conhecimento nos últimos anos. Porém, outros trabalhos também de outras áreas, notadamente a que tem se dedicado aos estudos do antropoceno, têm apontado o conhecimento baseado na comunidade local como um elemento crítico da atividade urbana, e, a partir disso, revela o potencial das cidades para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por isso, então, a avaliação das necessidades atuais e futuras em relação ao crescimento urbano e ao estabelecimento de prioridades de políticas para promover o desenvolvimento inclusivo e equitativo, deve ser baseada em estimativas e projeções coerentes e atualizadas. Outra vez aqui nós vemos a importância das métricas. E métricas que possibilitem abordar também as desigualdades. Isso é fundamental para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Nós sabemos, por exemplo, que moradores de favelas urbanas enfrentam maior exposição a riscos ambientais, como poluição,
e sofrem maiores riscos à saúde. A própria ONU aponta isso em seus relatórios de 2019. Além disso, nós temos métricas internacionalmente reconhecidas, como os indicadores propostos pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as ISOs, especificamente de cidades inteligentes, cidades resilientes, que, se por um lado representam sim um avanço em termos de consolidar e convergir as diferentes formas de avaliar as ações das cidades e orientá-las na construção de políticas públicas, por outro lado, não conseguem dar conta das idiosincrasias e singularidades de países mais pobres e que ainda têm que lidar com questões estruturais fundamentais. Nós entendemos que capacitar os atores sociais, envolver as pessoas no processo de tomada de decisão e trabalhar ativamente com eles através da definição dos resultados possíveis de adaptação, pode criar um caminho de baixa resistência para operacionalizar as metas do desenvolvimento sustentável. Percebemos que os processos por meio dos quais os atores sociais tomam consciência dos impactos que eles mesmos geram em seu entorno e em si mesmos, devem ser integrados na fase de desenvolvimento das metas orientadas para a sustentabilidade. Isso porque menores capacidades de adaptabilidade podem dificultar o caminho para alcançarmos as metas interconectadas de sustentabilidade. O monitoramento, modificação e contínua melhoria da governança e do meio ambiente são apontados como fundamentais para regenerar a biosfera e promover o florescimento humano. Ainda, trabalhos recentes de 2020 demonstram que as externalidades do comportamento humano são movidas em parte por atitudes e preferências que são socialmente incorporadas, o que sugere que seria possível que as pessoas mudassem seus comportamentos sem experimentar uma perda de bem-estar. Esses estudos, que são recentes, e mais especificamente, que tratam de dimensões sociais de comportamento, de consumo e de fertilidade em países em desenvolvimento, indicam que os mecanismos sociais de baixo para cima, ao invés de intervenções governamentais de cima para baixo, estão em melhor posição para produzir as mudanças que são ecologicamente desejáveis. Especificamente, estudos realizados pelo grupo de cidades que são signatárias do Acordo de Paris mostram que o impacto das cidades na ação climática global pode ser ainda maior se considerarmos as emissões associadas a toda a amplitude do consumo nessas cidades. Esses estudos apontam 6 categorias de consumo: edifícios de infraestrutura, alimentos, transporte privado, vestuário, têxteis, aviação e eletrônicos e eletrodomésticos. Tais categorias estão diretamente ligadas à vida das pessoas. Vejam que isso evidencia que o cidadão é, sim, o centro da vida na cidade, e as externalidades de sua presença no espaço físico precisam ser consideradas juntamente com as mudanças culturais e comportamentais que são tão necessárias. Temos estudos que apresentam evidências empíricas da forte influência da satisfação do cidadão e sobre o seu engajamento e sobre as atitudes em relação à cidade, o que gera comportamentos positivos. Ou seja,
o funcionamento social de um lugar está associado à interação e à satisfação dos seus cidadãos. Por isso, devemos assumir o papel central do cidadão, considerando a percepção da qualidade de vida como elemento de engajamento nas mudanças de comportamento tão necessárias para o futuro sustentável das cidades. Em resumo, acredito que os modelos de desenvolvimento baseado em conhecimento devem ser sistêmicos, centrados no cidadão, e devem levar em conta os indicadores próprios a cada país, considerando a sua disponibilidade de formatos específicos. Conhecer a percepção do cidadão sobre seus valores é crucial. A identificação de uma perspectiva integrada de valor da vida social, do ponto de vista dos cidadãos, é fundamental para o desenvolvimento baseado em conhecimento. Na verdade, a sociedade em si começa na unidade homem. Não há sociedade renovada sem homens e mulheres renovados, comprometidos com princípios de equidade e bem comum. Conhecer a perspectiva dos cidadãos sobre a vida social e suas relações com ambientes culturais específicos nos permite compreender melhor questões como coesão social, senso de pertencimento, participação cidadã, elementos que mobilizam a sociedade e causam mudanças profundas e muitas vezes inesperadas. Enfim, deixo essas reflexões para vocês e desejo um feliz futuro a todos.